Olá, alunos do segundo ano F do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Professor Alessandro, professor da disciplina de Sociologia. Vamos dar continuidade, né, ao assunto que a gente vem tratando aí nessa disciplina, falando dos grandes pensadores aí da sociologia brasileira, a partir da década de 1930. Né? Nós falamos do Caio Prado Júnior, do Sérgio Buarque de Holanda, e hoje a gente vai entrar no Gilberto Freire, né, para entender um pouquinho da história, ou mesmo dos pensamentos, né, desse grande intelectual brasileiro, ok? E aí eu começo com a frase dele aí, ó: o Brasil é a mais avançada democracia racial do mundo. Ele que era um grande defensor da miscigenação, né, da mistura de raças, né, de etnias. Então ele coloca essa observação aí na sua fala, né? Bom, Gilberto Freire, pessoal, foi um dos mais importantes sociólogos do Brasil, tendo construído uma obra inteiramente dedicada à análise das relações sociais no período colonial brasileiro e como essas relações contribuíram para a formação do povo brasileiro no século XX. Então, se a gente analisar, né, esses três intelectuais que a gente vem analisando, vem estudando durante esse certo tempo, eles pegam, né, esse processo de relação social desde o período colonial para entender a contemporaneidade, né? Seu destaque deu-se por defender uma teoria de que a miscigenação formaria uma população melhor e mais forte. Eu falei para vocês, né? Ele defende essa ideia da miscigenação. Ao contrário do que pensavam as teorias etnocêntricas, ou seja, do eurocentrismo, né? Onde os europeus se achavam uma raça ou uma etnia mais civilizada, entre aspas, mais forte, né? Higienistas e eugênicas dos antropólogos intelectuais do século XIX e século XX, né? Enquanto era comum na época pensar que deveria haver uma pureza racial, Freire caminha na contramão disso, dizendo que a miscigenação é positiva. No entanto, a sua obra, apesar de ter uma base antirracista, né, contribuiu para as críticas aos movimentos antirracistas por ter formulado uma espécie de mito da democracia racial do Brasil colonial e no Brasil republicano, e a miscigenação como fundamento para essa ideologia. Então, ele defendia, né, que o ideal, né, de uma etnia era essa mistura, né, essa questão aí da miscigenação, da mistura de raças, né, de etnias, formava um povo mais resistente, um povo melhor, né, totalmente contrária, né, às ideias, né, da humanidade naquela época, que defendia a raça pura, né. O antropólogo e sociólogo brasileiro Gilberto Freire nasceu na cidade de Recife, Pernambuco, em 15 de março de 1900. Ele era de família tradicional na sociedade recifense, né? Seu pai, Alfredo Freire, era professor, advogado e juiz. Ele estudou no antigo colégio americano Juilliard, né? Atualmente Colégio Americano Batista, instituição de ensino tradicional dirigida por algum tempo por seu pai, né? Freire despontou-se desde cedo com um talento para a literatura e as ciências humanas. Ainda no colégio, o sociólogo participou como editor e redator do jornal O Lábaro, produzido pelo Colégio Americano Juilliard, né? Também estudou sociologia, mas não no Brasil, né? Pois não havia sido fundado o primeiro curso de superior de sociologia no país, o que somente aconteceu em 1933. Em 1918, o intelectual partiu para os Estados Unidos, onde cursou na Universidade de Baylor o bacharelado em Artes Liberais e a especialização em Ciências Políticas e Sociais. Na Universidade de Colômbia, Freire cursou o mestrado e o doutorado em Ciências Políticas, Jurídicas e Sociais, defendendo a tese de doutorado intitulada A Vida Social no Brasil em meados do século XIX. Logicamente, levando consigo, né, toda essa experiência, toda essa bagagem do estudo que ele fez, da análise que ele fez, né, do período colonial até o período republicano. Na década de 1920, ele retornou ao Brasil após os seus estudos, né, nos Estados Unidos e fez várias viagens pela Europa, voltando também a residir em Recife. Em 1926, participou da formulação do Manifesto Regionalista,
grupo contrário à Semana da Arte Moderna de 1922, de caráter nacionalista. Os regionalistas eram contra a deglutinação da cultura europeia para formular uma cultura brasileira, defendida pelos modernistas, valorizando somente aquilo que era originalmente brasileiro. Por isso que houve esse embate, né, entre a Semana da Arte Moderna e esses autores que escreviam livros lá fora, né? Entre 1927 e 1930, Freire foi chefe do gabinete do governador de Pernambuco, Estácio Coimbra, e em 1933, no exílio político, provocado pela Revolução de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, publicou seu mais famoso livro, Casa Grande e Senzala. E em 1946 ele foi eleito deputado federal constituinte, tá? Freire também, pessoal, recebeu vários prêmios e doutorados honores, né? Causa, e foi contemplado com o título de Cavaleiro do Império Britânico, concedido pela Rainha Elizabeth II da Inglaterra, tá? Freire foi na contramão de quase todas as teorias antropológicas que surgiram no século XIX, por meio de intelectuais como Herbert Spencer. As teorias antropológicas clássicas eram etnocêntricas e defendiam a supremacia da raça branca em relação às demais. Políticos, intelectuais brasileiros trouxeram tais ideias da pureza racial para o Brasil e tentaram, no início do século XX, um branqueamento da população brasileira como proposta para a melhoria da sociedade, né? Então, descartando toda a nossa cultura, aspectos de indígenas e aspectos de negros africanos, né? Da qual faz parte a nossa miscigenação, a nossa mistura de etnia, né? Para Gilberto Freire, a miscigenação era positiva, né? Como estudioso de antropologia, Freire era adepto às teorias do antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos, Franz Boas, que defendia que a cultura de um povo deveria ser estudada não em comparação à própria cultura do antropólogo, mas com uma imersão desse profissional naquela cultura como se fizesse parte dela, né? Isso permitiria ao estudioso olhá-la de perto e sem preconceitos, né? Então, para Paulo Gilberto Freire, né, vamos dizer assim, o Brasil colonial apresentou uma sociedade que miscigenou, integrou africanos, índios e brancos, e era isso que teria formado uma raça mais forte, mais intelectualmente capaz e com uma cultura mais elaborada, né? Então ele defende, né, essa questão, né? Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro, né? Isso que ele defendia, ok? Pessoal, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí da vida e das ideias do Gilberto Freire, né? Quero agradecer mais uma vez pela compreensão, pela atenção e pela participação, tá? Estou na campanha do enfrentamento do coronavírus, né? Responsabilidade de todos. Continue com esse isolamento, só saia se houver extrema necessidade, tá ok? A doença ainda está aí, vamos nos resguardar, para futuramente a gente nos vermos o mais rápido possível, né, com a vacina. E lembrando que essa aula ela está disponível aí, né, pelo canal do YouTube, tá ok? No meu canal Gel Cerrado, certo? Do mais, quero agradecer a vocês por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima, tá ok?